A touca é como se fosse o nosso carro, o carro comum de passeio. O que acontece? Ele é fácil de dirigir, né? Ele tem uma estabilidade bacana, você consegue andar em praticamente qualquer terreno. Tá? Mais fácil, ele é rápido, beleza. E o papel ele poderia ser comparado aí a um carro de Fórmula 1, que é o quê? Um carro bem mais difícil de pilotar, só que ele vai muito mais longe, muito mais rápido, ele é muito mais potente. Se você não me conhece, olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo, nessa live de hoje, eu vou falar com você sobre papel é difícil. Será que a touca é mais fácil? O que será que é melhor? Papel ou touca? Eu já fiz dois vídeos sobre isso aí nos meus canais, mas hoje eu quero dar uma abordagem um pouco diferente para esse assunto, que causa até polêmica. Então vamos que vamos, vem comigo que a gente vai explorar essa parada de papel ou touca aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, olha só, papel e touca, tá? Inicialmente, de cara, assim, eu recebo muita gente que fala, Felipe, touca, eu uso touca porque touca é mais fácil e tal. E assim, eu vou contar uma história porque durante um tempo eu tive preconceito com touca. Eu sei que muita gente tem preconceito com papel, mas eu não sei se você sabe, eu venho de uma família de cabeleireiros. Então a minha avó é cabeleireira, foi cabeleireira e foi ela que fundou o salão que hoje eu sou, que hoje é o meu salão. E ela sempre fez mecha no papel. Tá? Ela até fez com touca há algum tempo, mas ela, naquela época, né, a touca ela era muito menos preparada. Na verdade, nem tinha touca naquela época. O que fazia era enrolar o cabelo da pessoa com um plástico e ir furando com a agulha de costura. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a profissão de cabeleireira, interessante, isso foi minha avó que contou na época, quando as mulheres iam trabalhar, né, nas famílias mais assim tradicionais, ela tinha basicamente duas opções: ou ela ia costurar ou ela ia ser cabeleireira. A profissão de cabeleireira moderna, ela começou da costura, tanto que se usava a tesoura de costura para cortar cabelo e usava também a agulha, né, de crochê, a agulha de crochê, eu acho que é para quê? Para puxar as mechas da recente isso. Então, o que aconteceu? Ela teve muita dificuldade com touca, por quê? Porque manchava muito a touca antigamente. A touca não tinha aquele preparo dos furinhos e tal, não tinha nada disso. Então, primeiro, com a touca ficava meio às cegas, você não sabia exatamente de onde você estava puxando aquele cabelo para fazer. E, além disso, escorria muito, né? Escorria muito o produto no couro cabeludo e acabava manchando demais. Então ela foi para o papel. E ela passou essa tradição para minha mãe, também é cabeleireira, também se tornou cabeleireira e é até hoje, e que, aliás, eu admiro muito a minha mãe porque ela é um as das luzes. Rapidíssima, não mancha nada, sensacional. Inclusive, ela foi o motivo de eu quase desistir de fazer luzes, porque como ela fazia muito bem, o ponto de comparação que eu tinha era bem alto. Então, quando eu não conseguia ainda desenvolver o trabalho, eu quase que chutei o balde e falei, não vou fazer mais isso. E ela me educou, né? Ela me treinou falando, a touca não é boa por causa disso. Hoje em dia, esse preconceito foi embora. Por quê? Eu conheço profissionais que trabalham extremamente bem no papel e conheço profissionais que trabalham extremamente bem com a touca. Inclusive, quando eu comecei a ensinar e quando eu desenvolvi todo o Master Blonde, né? O Master Blonde é o meu curso completo de loiros, que inclusive aborda os loiros difíceis de se fazer, né? É um curso completo. Nele, eu uso um método secreto baseado na proporção. Eu vou explicar um pouquinho sobre proporção áurea, tá? Que é muito importante que nós, cabeleireiros, saibamos que isso existe e, principalmente, começar a ir atrás de usar a proporção áurea, tá? Só que o que acontece? Proporção áurea, ela tem todo um desenho que você precisa fazer. E a touca, eu achava que não permitia. Agora eu vejo que até permite, mas com uma certa dificuldade. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, tá? O que geralmente a gente sabe, sem colocar proporção áurea na equação,
O que acontece? A touca geralmente é o quê? Mais fácil, mais rápido. E o papel, ele te dá mais controle e mais liberdade de criação. O que é liberdade de criação? O que é isso, Felipe? Vamos lá, ó. A touca é mais fácil, por quê? Você vai lá, você não tem toda a problemática de fechar o papel e de conseguir fazer o papel não deixar o papel escorrer, não deixar o papel escorregar, né? Então acaba sendo mais fácil a touca, porque você separa lá, manda bala e tal. Mais rápido por quê? Porque a divisão acaba sendo um pouco mais fácil na touca. Então, algumas pessoas conseguem fazer bem mais rápido na touca, tá? E o papel? O grande diferencial do papel, ele é um pouquinho mais complicado quando você vai começar a fazer, quando você vai fazer pela primeira vez? Sim. Tá? Eu até costumava dizer que é o seguinte, a touca é assim, ó, a touca é como se fosse o nosso carro, o carro comum de passeio. O que acontece? Ele é fácil de dirigir, né? Ele tem uma estabilidade bacana, você consegue andar em praticamente qualquer terreno. Tá? Mais fácil, ele é rápido, beleza. E o papel, ele poderia ser comparado aí a um carro de Fórmula 1, que é o quê? Um carro bem mais difícil de pilotar, só que ele vai muito mais longe, muito mais rápido, ele é muito mais potente, e você consegue criar coisas muito diferentes do que você consegue com um carro comum. Então, o que acontece? Quando você faz no papel, primeiro, você tem mais controle. Na touca, eu estava até ontem fazendo uma aula que é a aula Todos a Bordo, que é uma aula que eu faço semanalmente com os alunos do Master Blonde, uma aula ao vivo. E aí eu estava avaliando, né, eu avalio o trabalho, o processo, né, do método de várias alunas, e eu estava avaliando de uma aluna que tinha me falado, tinha feito um trabalho com a touca. E o que aconteceu? Ela falou, Felipe, eu usei um método tal na touca, só que aconteceu, a parte de baixo, assim, ficou numa cor ok, chegou numa cor ok, mas a parte de cima ficou amarelada, levemente alaranjada. Aí eu perguntei para ela, como é que você fez? Você foi fazendo tal, aí você aplicou, você foi aplicando de baixo para cima? Isso, foi aplicando de baixo para cima, né? Fazendo a aplicação do descolorante, tal. Inclusive tem uma técnica de aplicação que eu ensino, que é a CCAC, para você conseguir clarear até 3 tons a mais. Independente se você faz na touca ou no papel, ela funciona. E ela foi aplicando, chegou no topo e eu falei, e aí, você enxagou tudo de uma vez? Sim, enxaguei tudo de uma vez. Eu falei, então, aí é que tá. Cada ponto da cabeça você tem cabelos com espessuras diferentes, você tem o calor corporal emitido, né, que acaba acelerando a reação de clareamento. É diferente também em cada ponto da cabeça, então você não pode enxaguar tudo de uma vez. E a touca, ela traz, olha só, ela é mais fácil, só que ela traz essa dificuldade de controle. É mais difícil você controlar, por exemplo, no papel você vai fazendo, você pode tirar um papel por vez, se você quiser, né? E enxaguando um papel por vez. Na touca já é um pouco mais difícil fazer isso, você tem menos controle. Controle também da divisão. A touca, você tem lá os furinhos. É mais difícil você conseguir ter o controle da divisão certa, para você colocar em proporção áurea, por exemplo, do que no papel. O papel você vai lá, né, risca o couro cabeludo com o pente, acabou, você conseguiu fazer a divisão, pá, certo? Então você tem muito mais controle. E por que você tem mais liberdade de criação? Porque quando você faz no papel a divisão, você está vendo exatamente onde você está dividindo a mecha. Na touca nem sempre você tem certeza se está mais para cá ou mais para lá, né? Então, ao mesmo tempo, o papel escorrer é mais simples. Eu, inclusive, falei na live de ontem, e em outros vídeos também eu falo, como é que faz para você conseguir deixar o papel fixo, sem deixar ele escorregar e sem deixar o descolorante escorrer. Tá? E se você perdeu, não tem problema, porque na maratona, Loiros que Lotam Agenda, que vai acontecer dia 27 de julho ao dia 3 de agosto, então a semana que vem, o que eu vou mostrar na prática essa parada. Então, quem tem dificuldade com papel, gostaria de fazer com papel, quer ter esse avanço de controle e liberdade de criação, você vai ter essa aula aí na íntegra, completa, na prática, tá? Que eu vou liberar, inclusive é uma aula que está no Master Blonde, eu vou liberar para quem estiver lá na Maratona, que é um evento gratuito. O Master Blonde é um curso completo, esse sim é pago, mas
a maratona toda, vai ter muito conteúdo. E aí no final, quem quiser, quem tiver a fim de realmente partir para uma evolução bem mais avançada, vai ter a chance aí que eu vou abrir algumas vagas para o Master Blonde, lá no fim da maratona Loiros Perfeitos, beleza? Da maratona Loiros que lotam a agenda, que são loiros perfeitos que lotam a agenda. Então, olha só, até aí tudo bem, tá? Só que tem como ser perfeito na touca e no papel? Tem. Só que é o seguinte, o grande lance que diferencia o papel da touca, dessa liberdade de criação e desse controle, é o quê? É a proporção áurea. Que raios é isso de proporção áurea, Felipe? Proporção áurea, galera, é uma proporção encontrada, descoberta na natureza, tá? Então lá, bem antes de Cristo, tinha um cara chamado Fídias, que descobriu que existe matemática, tá? Existe uma constante matemática na natureza que ele acabou definindo, e mais tarde também outros vieram definindo como a proporção, a explicação matemática da beleza. Imagina você, se você tem a explicação matemática da beleza, e você consegue usar essa matemática nos cabelos. O que acontece é o seguinte, tudo que está em proporção áurea, o cérebro humano, o nosso inconsciente, que a gente não controla, nosso inconsciente acaba interpretando aquela imagem como bela. Alguém aqui acha feio ver uma libélula batendo asas em câmera lenta? Alguém de vocês aqui acha feio aquelas imagens aceleradas de flores se abrindo, desabrochando? E olha para a natureza e fala, meu Deus, que coisa feia. Não, todo mundo acha a natureza bela. E uma das principais coisas que fazem o nosso cérebro interpretar aquela imagem como bela é o quê? A proporção áurea. Você percebe que tem pessoas que a gente olha, mesmo que não seja o nosso tipo, mesmo que a gente, cada um tem o seu gosto, mas tem pessoas que você olha o rosto e fala, caraca, que rosto bonito. Por quê? Porque esse rosto, o rosto humano como um todo, ele é muito próximo da proporção áurea. E quanto mais próximo da proporção áurea ele é, mais ele é admirado por qualquer pessoa. Olha só que interessante. Então imagina você conseguir usar a proporção áurea, uma divisão que faça com que com que todos os cérebros humanos olhem para aquilo e interpretem aquela imagem como bela. Imagina você ter o poder de usar isso, esse método secreto, que não é tão secreto, é secreto para nós cabeleireiros, mas se você pegar os grandes artistas do mundo, Da Vinci, Botticelli, essa galera que hoje os quadros valem milhões à toa? Não. Os caras usam proporção áurea lá para fazer a parada. Pirâmides do Egito, né? Existe aquela história que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, porque na época não tinha tecnologia para construir a pirâmide do jeito que eles construíam e no tempo que eles construíam. E aí você vai lá ver as pirâmides do Egito, tá tudo em proporção áurea. Tá tudo em proporção áurea. As ruínas que estão inteiras lá da Grécia Antiga estão em proporção áurea. Então você pega, sabe, por exemplo, as músicas, tá? Não sei se alguém aqui tem contato com musicoterapia, mas existe um tipo específico de música para se usar na música, que é o quê? É você fazer uma terapia através da música, que é a cura através da música. E quando você pega, por exemplo, uma das músicas mais usadas, um dos estilos musicais mais usados na musicoterapia é a música clássica. E a música clássica, muitos autores de música clássica usam o quê? A proporção áurea. Teve até uma série na Netflix, eu não sei se está ainda lá, mas tinha uma série na Netflix que estudava a questão dos sons. E eles exploravam essa parte de proporção áurea nos sons. Quando os sons estão em proporção áurea, você tem uma melodia agradável, uma melodia que te deixa com um sentimento mais de paz, etc. E aí eles dão um exemplo de
um trânsito lotado. Buzinas num trânsito lotado. São barulhos que irritam a gente, por quê? Porque estão completamente fora da proporção áurea. Olha que louco. Então, assim, som, imagem. Agora, imagina você fazer uma distribuição de meshes, fazer uma mistura de cores, porque o que acontece? O que eu percebi? Que quando a gente faz mistura de descolorante, de coloração, de oxidante em proporção áurea, até a reação química fica mais equilibrada, a reação química fica mais estável. Interessante isso, né? Muito interessante. E aí o que acontece? Para você usar a divisão em proporção áurea, na touca acaba ficando mais difícil. Porque você precisa fazer as divisões. E olha só, e a natureza é perfeita. Então, as divisões que a gente faz, a gente usa o próprio rosto e a própria cabeça da cliente como referencial para a gente fazer. Né? E o que isso faz? Mesmo que você use a mesma técnica em 10 pessoas, você vai fazer 10 trabalhos diferentes, usando a mesma técnica. Porque cada pessoa é de um jeito e você vai proporcionalizar, né? Você vai pôr a proporção áurea ali de acordo com a pessoa. Então você consegue construir um trabalho extremamente personalizado, único para aquela cliente, e que ao mesmo tempo tem um impacto animal de beleza, porque todo mundo vai olhar e vai achar aquilo belo. Né? É interessante que tem até durante a maratona, vocês vão ter a oportunidade de ver um depoimento de uma aluna minha, que a cliente dela já era cliente dela já, e ela começou a fazer um Master Blonde e tal. E o que aconteceu? Ela pegou e já estava aplicando o método, e aí essa cliente veio e ela foi fazer, e aí ela fez, só que aí ela fez, eu acho que foi a primeira vez que ela fez o método assim, completo, exatamente do jeito que tem que ser, com tudo. E o que aconteceu? Ela secando o cabelo dessa cliente dela, a cliente dela começa a chorar. E quando a cliente chora na cadeira, galera, qual que é o sentimento que a gente tem? Vem subindo aquele arrepio, você fala, o que eu fiz de errado? O que deu errado? Tá caindo esse cabelo? Não tá, eu tô secando, né? Então vem aquela agonia quando uma cliente começa a chorar na nossa cadeira, né? Geralmente quando a cliente chora na cadeira do salão é o quê? É que acabou com a vida dela, acabou com o cabelo dela. E o que aconteceu? Ela começou a chorar e ela perguntando e a cliente chorando, não conseguindo falar direito. E ela falou, nossa, Ana, tá muito lindo esse cabelo. E aí ela olhou e falou, cara, tá lindo mesmo, que louco. Mas assim, a proporção áurea chega a causar esse tipo de emoção na nossa cliente. Imagina você, sua cliente chorar de emoção de ver tanto que é bonito, o tanto que tá bonito esse loiro. Tá? A proporção áurea também, galera, é também utilizada no visagismo. Tá? E eu estou falando do visagismo que eu chamo de visagismo real, que é o visagismo do Philip Hallowell. Philip Hallowell é o grande mestre do visagismo aqui no Brasil, ele que é um inglês naturalizado brasileiro e que tem aí, ele está até mudando, ele criou o visagismo, que é sensacional, o impacto emocional da imagem, né? Da nossa imagem pessoal, e ele está até já com um conceito mais avançado, que inclusive eu já estou atrás dele já para saber que parada que ele vai inventar. Mas assim, a proporção áurea é usada no visagismo, sim. Tá? Aliás, está o tempo todo, está ali o tempo todo. Inclusive a gente usa tudo, né? No Master Blonde a gente usa todas as partes, em tudo que a gente faz nas luzes a gente usa proporção áurea. Olha lá, Ana Paula Duarte, ó. Ana Paula Duarte foi essa aí que fez a cliente chorar de emoção ao ver o cabelo dela. Muito legal. Né? Então essa proporção áurea, ela traduz, né, no Master Blonde eu traduzo ela em divisões, né, no jeito de você dividir, e existe até uma tabela que eu chamei de Gold Tab, que é a tabela de ouro, porque o número áureo ele é chamado também de número de ouro. Né? Ele é chamado de proporção divina, proporção de ouro. E isso é usado na arquitetura também. Você vai em Brasília, por exemplo, vários dos prédios desenhados pelo Niemeyer, né, também está em proporção áurea. Isso é usado no design. Aliás, se eu não falar de design, a Letícia, que é a nossa designer, ela fica desapontadíssima quando eu falo de proporção áurea. Ela fala, eu uso proporção áurea nas coisas, tal, nos designs.
Então, Letícia também usa proporção áurea. Olha só, em propaganda de cinema, muito louco. E aí o que acontece? Dá para usar proporção áurea na touca, Felipe? Dá. E no papel? Dá também. O que acontece? No papel a gente consegue ter mais controle e, consequentemente, a gente tem mais liberdade de criação dentro da proporção áurea. Na touca dá para fazer? Dá, só que é aquele ponto, né? A touca é mais fácil, a touca é mais rápido. Quando a gente introduz um conceito avançadíssimo, como é o da proporção áurea, para você fazer a divisão em proporção áurea, etc., essa distribuição das mechas em proporção áurea, a touca passa a ser um pouquinho mais difícil. Ela se torna mais difícil que o papel na hora da divisão. Porque você não tem a mesma claridade de visualização. Mas dá para fazer? Dá. Dá sim. Tá? Então, galera, o grande lance aqui, ó. Proporção áurea. Tá? Então, assim, quando eu ensino ensino desde a saúde capilar, desde o comecinho, a gente explora tudo. Só que assim, eu não gosto, por exemplo, de mostrar, não, faz essa divisão aqui. Aí você, não é assim que funciona, você compra um curso e fala, não, vou aprender essa divisão. Aí você quer aprender outra divisão, você tem que fazer o quê? Pagar outro curso. Aí você tem que pagar outro curso. A proporção áurea te dá liberdade para você criar divisões da tua cabeça. Né? Então, é isso. Mais uma coisa que a Jerusa lembrou aí. A touca, ela pode ser altamente desconfortável para a cliente. Né? Eu nem estou entrando no mérito da questão da cliente, mas ela pode ser altamente desconfortável para a cliente, o papel nem tanto. É claro que quando você eriça, se você faz o eriçado certo, você consegue desembaraçar depois, mas a maioria das vezes o eriçado ele é feito meio bagunçado, depois ele vira embaraçado. Né? Então é isso, a Jaque Lima tem a mesma dificuldade que eu. Ou vocês acham que eu sou o deus do cabelo? Não sou, eu também tenho minhas dificuldades. Então na touca eu também tenho dificuldade, por quê? Porque eu não sei exatamente da onde exatamente está saindo aquela mecha. E como o meu método, eu tendo a fazer as coisas com mais precisão, tem uma facilidade, uma afinidade maior com a área de exatas, então eu acabo querendo ter ali sempre a proporção do jeito certinho e tudo mais. Né? Então, é isso, vamos que vamos. Para quem... mas na touca é mais rápido. Sim, realmente na touca acaba sendo mais rápido. Mas se você for fazer, por exemplo, aplicar todo um método, né? O método de aplicação para você conseguir clarear três tons a mais, o método de divisão áurea, o método, aquela parte de deixar tudo separado para você enxaguar de acordo com o que o cabelo vai reagindo. Porque, gente, essa história de você botar o descolorante, não, vou deixar X tempo e depois enxágua sem nem olhar, galera, a reação de clareamento ela tem muitas variantes. Tem muita coisa que pode fazer variar. Temperatura, umidade relativa do ar, tem abelhinha aqui também, arapuá. Umidade relativa do ar, a temperatura do corpo da pessoa, por exemplo, né? Em cada ponto da cabeça tem uma temperatura diferente, ligeiramente diferente. Felipe, mas a temperatura corporal não é constante? Então só que por que a gente mede febre colocando o termômetro embaixo da língua ou embaixo da axila? Porque ali são os pontos de liberação de calor maior. No couro cabeludo você também tem essas variações, tem variação de espessura do fio. E no papel você tem total controle sobre isso. Você pode tirar esse papel e não tirar o próximo. Né? Então, é isso aí. Proporção áurea a gente vai explorar com bem mais detalhes também durante a maratona Loiros que Lotam a Agenda. E tem até aí um vídeo que eu fiz há um tempo atrás que eu explico mais a fundo essa questão de proporção áurea. O que você tem que entender de proporção áurea é o quê? É uma parada que, por exemplo, movimento das galáxias, ele é em proporção áurea. Você pega o desabrochar de flores em proporção áurea. Sabe aquele caracol? O espiral do caracol é o símbolo maior da proporção áurea. Interessante. E existem vários tipos, vários jeitos. Né? A proporção áurea ela pode ser um número, tá? 1.618. É um número bem quebrado.
Ela pode vir através de um ângulo de 137 graus e meio, que a gente usa também na divisão áurea. Existe uma sequência, chamada sequência de Fibonacci, que a gente usa também na proporção áurea, tá? Acho que vou para lá. Sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica que está em proporção áurea. Existe ainda, você pode encontrar por aí, uma regrinha chamada regra dos terços, que é uma aproximação da proporção áurea. Tá? Eu gosto de usar a proporção áurea o mais exata possível, mas a regra dos terços, ela é uma aproximação da proporção áurea, também tem muita gente que usa em vários lugares. Né? Então, assim, quando a gente fala em loiro perfeito, quando eu comecei a fazer, né, quando eu comecei a dar curso, quando eu comecei a fazer lives, a fazer conteúdos aí para vocês, o que acontece? Eu sempre fui, assim, eu procuro ser extremamente íntegro, né? Eu sou extremamente íntegro, extremamente honesto. E falar em loiro perfeito, a gente pensa naquela história, a perfeição, ela é muito, né? Ela é um negócio, tipo, é perfeito. Mas, se você for ver a natureza é perfeita, mas é perfeita até nas suas imperfeições. E aí, quando eu descobri essa parada de proporção áurea, eu descobri que eu poderia chamar um loiro de loiro perfeito se ele estiver em proporção áurea. Porque realmente ele fica, né, é a imitação mais próxima da perfeição possível do que já é perfeito, que é a natureza, que é uma perfeição imperfeita. Né? Então, falar em loiro perfeito sem usar proporção áurea, não sei se é possível. Não sei se é possível. Eu acho que para ser perfeito tem que usar proporção áurea. Né? Tem que usar proporção áurea. É engraçado como eu descobri essa questão de proporção áurea. Foram dois momentos. O primeiro momento foi quando eu casei com a minha atual esposa, que é formada em artes plásticas, e ela viu bastante essa história de proporção áurea na faculdade, etc. E ela começou a me falar essa parada. Meu pai é formado em matemática, então eu fui atrás dele. Esse negócio de proporção áurea, ele me explicou mais um pouquinho. Comecei a gostar dessa parada. Aliás, chegou um momento da minha carreira que eu falei, cara, arte não é pra mim. Né? Eu sempre fui tranquilo com corte de cabelo, sempre tive facilidade, afinal de contas é geometria, e geometria é matemática. E quando falava em cor, muito artístico, muito, sabe, que tinha que nascer sabendo, para conseguir fazer direito. E aí, quando eu descobri proporção áurea, eu descobri que eu posso aprender a fazer arte de uma maneira mais científica, certeira e precisa. E aí, ela começou a me mostrar a proporção áurea, aí eu conheci o Philip Kahlo, que é aí, na minha opinião, o pai do visagismo, o visagismo verdadeiro, né, o visagismo psicológico, o visagismo mais científico que tem. Existe um visagismo lá na França e existe esse visagismo do Philip Kahlo, e lá da França ele é harmonização, não é visagismo, porque o visagismo ele é mais profundo, ele estuda o impacto emocional das imagens, etc. E ele, proporção áurea. Né? O que eu fiz? Peguei essa proporção áurea, ele não é cabeleireiro, o Philip Kahlo, ele é um artista plástico que estudou demais essa questão do impacto das imagens, e aí ele criou o conceito de visagismo. E aí, eu peguei essa parada, juntei com principalmente a parte de proporção áurea e criei o método Master Blonde, que é baseado em proporção áurea. É muito louco. Quem aí está perdido o que é proporção áurea, volta um pouquinho esse vídeo aqui que eu explico meio por cima e não deixe de participar da maratona Loiros que Lotam a Agenda. Por quê? Porque é onde você vai conseguir aprender o máximo possível para conseguir o loiro perfeito e lotar a sua agenda com isso. E é lá também que eu vou falar mais sobre proporção áurea e tudo isso.